Tem coisa que ninguém ensina no day trade. Ninguém ensina o day trader iniciante a reconhecer quando um ativo ele não está ruim. Não é um ativo difícil, e sim um ativo inoperável. E se você não reconhecer isso logo, você vai acabar não só perdendo dinheiro, mas também vai acabar perdendo a confiança e também perdendo o mês e tempo. Então, logo após a vinheta, nós falaremos sobre esse assunto e também faremos um resumo das operações que nós fizemos pelo método Águia nessa semana no índice e no dólar. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Eu sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader, e sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia. Semana passada não teve semanal por causa que meu filho está fazendo o Enem, então eu estava ajudando ele, né, a estudar, aquelas coisas, né? Mas hoje estamos aqui e vamos falar sobre algo interessante e até uma decisão que vai mudar um pouco o nosso semanal aqui do Águia, né? O ativo, né? Quando que o ativo ele deixa de ser ruim? Porque às vezes a gente tem um ativo que ele é ruim, no caso assim de dificuldade. É um ativo volátil, mas ele está vivo, né? Ele tem direção, ele tem força, ele está respirando, ele vai ter momentos de super tendência e é assim, né? Um ativo pode ser difícil, mas ele é operável. Dá para ter um resultado. A gente consegue tirar um resultado tendo disciplina. Agora, um ativo que ele deixou de ser ruim e para ser inoperável é aquele ativo que ele vai te prejudicando com o tempo, né? Porque você opera da mesma maneira, mantém o seu operacional, você mantém a disciplina e mesmo assim ele não te entrega resultado, né? No caso aqui, vamos falar do dólar. Então, o método Águia, ele foi desenvolvido para o dólar, inicialmente para o dólar, né? E aí, agora a gente está expandindo para outros ativos e está funcionando muito bem. Mas o que eu quero falar, né, é que o dólar, né, o dólar, ele está numa situação, né, não sei se é a economia do Brasil, o que que é, mas ele está estável, né? Ele está numa leve tendênciazinha de baixa, mas muito fraca. Ele é muito devagar mesmo para ele cair. Então está uma amplitude diária muito pouca. Uma média, assim, pelo menos pelo método Águia, que é a maneira que eu opero o dólar, tá? É uma maneira de agir, de fazer dinheiro. Ele tem que sobrar mais ou menos uma média ali de 30 pontos por mês para cima, 30 para cima, né? Vai ter mês que vai dar 60, tem mês que dá 35, 80. O problema é que o dólar, mesmo operando bem, não está trazendo retorno. Por quê? Porque os alvos não estão longos, estão alvos medíocres, assim, coisa pequenininha. Você às vezes entra com risco de 6 para pegar 13,5, para pegar 4, é aquilo ali, depois ele não anda. Para pagar, às vezes, 4 pontinhos demora. Ele tá assim, ó, ele tá quase parecido lá em 2018, 2019, que ele teve numa uma fase assim, né? Então, não vale a pena o risco, o esforço e às vezes a gente quer um resultado em um ativo que ele só existe, né? Ele não é mais um, é um corpo, mas é um corpo que já morreu e a gente está tentando ressuscitar ele à força, mas ele não é o momento, não é o momento de operar, não é o momento de a gente entregar esforço, disciplina, dedicação, porque a gente faz tudo certo e acaba tomando uns stopzinhos assim medíocres, umas coisas que tem força, não vai. E começa ali, ele está começando mais ou menos a primeira hora ali, 1 hora e meia, um pouquinho de volatilidade, e depois ele acaba, ele some. Ele para andar 10 pontos, ele precisa de 10 candle, sabe? É uma coisa assim que tá muito difícil, muito ruim, e não tá valendo a pena o esforço. Não vale a pena você daqui a pouco estar pendurado numa operação de 40 minutos no dólar que tinha que andar 4, 5 pontos, sendo que tem outros ativos que estão lá se movimentando, ativos que têm super tendências, que estão direcionais, têm volatilidade, você consegue tirar.
né, algo dele, mesmo sendo ativos difíceis. Então, o dólar vai aparecer muito menos agora, enquanto ele não melhorar, sei lá, talvez melhore uma hora, né? Quando ele melhorar, ele vai ter que mostrar para nós, vai ter que ter aqueles alvos de novo, aqueles alvos de 8 pontos, 10 pontos, para a gente poder fazer parcial com 7 que nós fazíamos, né? Parcial com 7 e ainda pegava mais 10 mais 2. E isso, quando voltar a acontecer, a gente de novo foca nele. Por enquanto, é só por observação e ainda assim, né? Tem gente que não acha nem isso válido, talvez esqueça o ativo, assim como tem ativos que a gente, de centenas de ativos na bolsa e a gente nem olha. Daqui a pouco o dólar decai nisso aí. E a gente foca, né, toda a nossa energia, todo o nosso estudo aqui, foca mais no índice. Podemos também parametrizar alguma coisa para o BIT, que é a nossa segunda opção que a gente tem aqui, né, de algo assim, um pouco mais de liquidez, né. Tem ações, mas daí já entra outro tipo de margem de garantia e não tem muito público para isso, né. Então a gente está mais aqui nesses futuros, né, nos derivativos. Então, o que a gente tem que ficar esperto é isso, né? Quando é que a gente observa que o ativo está ruim? É isso, do jeito que está o dólar, né? Só que ele passou do ruim, ele passou para o inoperável. Você vê um pivô, ele não tem força para espelhar um pivôzinho. Você entra na operação, leva 15, 20, 30 minutos para aquele pivô, era um alvo de 3 pontos, 4 pontos. Não vale a pena. Mesmo você tirando assim, digamos que você consegue, embora a assertividade do Águia é de 70%, mas digamos que sobre, né, de tudo assim, sobrou é, 7 trades para frente, né? A pontuação não é significativa, não vale a pena. Você tem que operar com muitos contratos para poder fazer, fazer um valor relevante. E ainda assim, os stops vão te machucar, porque os stops estão maiores que os alvos, tá? É difícil mesmo operar, né? Então, é assim, o ativo, quando ele não te entrega, mesmo tu performando bem, a gente abandona. Ninguém aqui, né, é refém, ninguém aqui é apaixonado por ativo. Eu sou apaixonado pelo dinheiro. O ativo que me der mais dinheiro é onde eu vou. Então não tem essa de, né, claro que a gente ainda tentou com alguns meses, porque pode ser drawdown, a gente já passou por drawdown e depois voltou, e aí começamos a fazer o dinheiro de novo, mas o dólar está muito pouco, e pelo cenário que a gente está vendo aí, as coisas não vão mudar e ele vai continuar assim por um tempo. Vai ter uns dias direcionais, claro, algumas notícias, mas o problema é o restante. Não adianta ter 2, 3 dias direcionais no mês e o resto os dias medíocres. Por exemplo, assim, se você olhar o gráfico de 2 minutos do dólar na parte da tarde, você vai ver vários dojis de 2 pontos, assim, que ele, tipo, ele andou um pontinho para cima, um pontinho para baixo e fechou no mesmo lugar. Você vê vários. Isso é ruim, isso é baixa velocidade, a gente não precisa disso, tá? Então a gente vai focar, o método águia, a gente vai focar no índice. Vamos dar uma olhadinha no bit. Apareceu um águia padrão no bit, ó, é um águia padrão no bit. Tá lá, a oportunidade tá lá. O pivô, gente, e tu opera com qualquer ativo no mundo. Pode operar tranquilamente, com disciplina, você vai fazer dinheiro com pivô e com range. Não tenha de certeza. Pode vir, que não entende, que não, mas não interessa. Eu conheço um pivô de olho fechado. Eu sei onde tem um pivô. Pivô é pivô, e a gente opera. E sempre o pivô vai ter a barrinha de rompimento lá, vai estar lá. E a gente vai acertar. Então eu não preciso tanto receio. Uma coisa é um day trader que ele não tá consistente, ele não é bom em nada, né? O day trader não é bom em nada. Agora, pô, no dólar, modéstia à parte, né? Não sou bom, conhecia muito ele, sei agora que é o momento de dar uma pausa nele. E maneira que eu opero o dólar, vou operar índice, vou operar bit, vou operar qualquer coisa. Se tiver mercado americano pela frente, nós opera. Se vier mercado Forex, nós vamos operar do mesmo jeito. O pivô tá lá. E ele tá lá para ser espelhado e ele respeita. Tá lá, é frequência de preço para qualquer lugar. Então não vem com conversa que precisa de bênção, de ativo, de coisa. O pivô tá lá, a gente mete. O que tem que fazer, o problema é ele tem que trazer retorno para nós, deixa a gente ser disciplinado.
Na disciplina é a chave do negócio aqui no day trade. Então, não, não precisa de pedir bênção para ativo para poder operar, desde que a gente entre com um plano e ok. É claro que a gente vai, por exemplo, o bit, né? Vamos ajustar alguns parâmetros ali para saber alvos, para saber o risco máximo de uma operação, né? Então, isso tudo tem que parametrizar. Entender como é que ele reage em relação às médias. Daqui um pouco, usar uma média de 200 para ele é totalmente desnecessário. Agora, uma média de 20, daqui um pouco, né? A partir do candle 20, aí começa a valer. Então, isso tudo vão parametrizando. Mas a experiência e assim, ó, se a gente operar pivôzinho, vai fazer dinheiro e, ó, pode bater backtest aí que não tem. É lucro, é lucrativo. Então, tá? Day trader consistente. Day trader que está iniciando, claro que tem que ter mais cuidado, não pode se atirar em qualquer ativo, tem que ir devagarinho, fica no ativo ali onde o seu mentor, o seu instrutor está te ensinando e tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Então, era isso que eu queria falar. Em relação ao semanal, tá? Eu tava fazendo resumo, entrada por entrada, né? Então a gente vai fazer um geral aqui, o dólar, dar uma olhada nele, mostrar alguma oportunidade que a gente fez, mas não vou ficar fazendo de hora em hora, quer notar, quer notar. Isso aí é cansativo, o vídeo fica longo, muita gente não olha. Se você quiser saber sobre mais sobre o método Águia, entre em contato, a gente dá um jeito. E também. é, Se inscreva no canal, deixe seu like aí, porque às vezes vocês assistem o vídeo, não dão like, às vezes nem entra na conta, não entra na conta, né? Dá o likezinho pra valer, senão não tem como. Se você não tiver uma conta Google, você não consegue dar like, né? Então faz o mínimo, né? Já que você é day trader. Então, vamos então para o gráfico. Então vamos lá para o gráfico, né? Então, como eu estava falando para vocês, vou começar pelo dólar, tá? Não vou fazer dia a dia aqui, vamos direto ao ponto e para mostrar a situação que o dólar tá? Isso aqui, ó, segunda-feira é o dólar nos 5 minutos, tá? E a gente já vê aqui, ó, essas libélulas aqui. Se a gente olhar o gráfico, ó, essas libélulazinhas. Muita libélulazinha mostra o quê? Mostra que o ativo está fraco, tá? Ó, é candlezinho, se você olhar, candlezinho de 1,5 ponto, candlezinho de 1 ponto. Aqui, ó. Isso aqui. 1 ponto, candle. Ele, em 5 minutos, ele fez meio pontinho para lá, meio pontinho para cá. Então, isso daqui, ó, se a gente colocar aí no 2 minutos, colocar aqui, ó, no dia 10, né? Ó, dia 10. Olha isso aqui. Isso aqui é inoperável. Olha só, isso aqui. Como é que vai operar uma coisa dessas aqui? Olha só. Parece que quando o ativo está encerrando o contrato, né? Olha só. Então não tem como. Isso aqui é um ativo, ele até, ó, olha a fraqueza. É muito diferenciado esse tipo de ativo, por ele estar, é tanta libélulazinha, né? Às vezes até dá uma pernadinha, mas é assim, ó, eu acho que no máximo essa semana teve um dia que foi 40 pontos de amplitude, para cima e para baixo. Então é muito pouco, isso aqui não dá legal, a gente não consegue fazer dinheiro mesmo sendo disciplinado, mesmo sabendo onde entrar, sabendo onde sair, com todas as regrinhas, com toda a nossa experiência. Então, aqui na quarta-feira, ele deu um movimentinho bom, que foi dia 12, que foi esse movimento aqui, ó, um águiazinho, né? Então, na quarta-feira, ele até estopou antes, depois pagou. Foi um dia que fechou negativo, tá? Então, quinta-feira foi ridículo. Quinta-feira ele armava e estopava, sabe? Ele não tem força para lado nenhum. Depois ficou essa coisa aqui emaranhada. Isso aqui não tem o que fazer, gente. Isso aqui é inoperável, tá? Não vamos nem perder muito tempo. Hoje a gente até pegou esse águiazinho aqui, né? Que é do 16, pagou, tá? Mas foi só. Semana ficou devendo 11 pontos e meio, então muito ruim. Vamos para o índice. E o índice essa semana, embora ele teve difícil porque a maioria das operações elas estavam fora do GR ou estavam
contra alguma média, alguma coisa assim. Mas os dois águias que liberou essa semana, os dois pagaram. Então a semana no índice pelo método águia foi positivo. Então até no mês o método águia no índice está positivo. Claro que não é, né? Eu não estou positivo porque eu não estou operando só o método águia aqui, né? A gente opera também na sala, tem outros personagens excelentes, a gente opera, né? E também faz dinheiro. Mas se operasse só o método águia essa semana, eu teria fechado positivo, tá? Com 340 pontos. Então, o problema é achar como entrar. O índice está bem direcional. O problema é que a gente perdeu algumas oportunidades em máximas históricas, né? E a gente pode ver, ó, que no índice tem muito pouco libelo lá, ó. Muito pouco libelo, ó. Quase, ó, bem pouquinho, né? Diferente do dólar lá, que aqui parece um cemitério, né? De tanta cruz que tem, tanto crucifixo que tem, né? Aqueles dojis lá, né? Que não é só o gráfico respirando, né? Então, o índice, um águia foi na segunda-feira, tá? Dia 10 que ele pagou. A gente teve um águia às 10h40, foi esse aqui, ó, né? Pagou rapidinho, era bem pouquinho ponto, quem esticou fez mais dinheiro. E o outro águia foi dia 12 também, que deu dólar lá, que deu movimento. Então, o águia no dia 12 aqui, a gente fez às 11h40 aqui, ó, pagou aqui um águiazinho. Para quem ainda não ouviu falar das duas linhas do águia, né? Que é a visão do águia, ó. Olha aqui como ele facilita, né? A leitura do gráfico, ó. Olha aqui, um águia vai até a média que faz dinheiro. Tinha espaço, ó. Se a gente espelhar daqui até aqui, ó, a gente tinha espaço, ó. Ó. O alvo, ó, a média de 200 estava abaixo de 100%. Então esse candle aqui, ó, pagou 210 pontos sem calor, coisa mais linda, assim, ó, suave. É um ativo que tá bacana de operar, tá gostoso de operar o índice. Embora ele vá pronto a umas, né? Porque hoje, sexta-feira, né? Ontem não deu nada pelo Águia, tá? Mas sexta-feira, ou, né, que é hoje, ele aprontou uma para nós aqui que deixou nós de cabelo em pé, né? Que foi essa entrada aqui, ó, pelo Águia, tá? Isso aqui, ó, um rangezinho, barra rompendo 20, né? Tentando quebrar esse canal aqui, a gente entende, né, que estava quebrando o canal para entrada, ativou nossa entrada e ele estopou a barra 20, só que aí como a gente deixa 15 pontinhos, ele foi até 10 pontinhos acima e voltou, deu para sair no 0 a 0, a gente saiu no 0 a 0, contabilizamos esse 0 a 0 porque isso aqui foi um stop moral, mas não estopou, então 0 a 0 tá ali, tá registrado, a gente foi um gain, né, nesse 0 a 0. Aí depois ele faz uns pivôs bacanas, mas aí tem as nossas regrinhas lá, uma média de 200, OGR, mas ele entregou bacana, ele está entregando, né? Então a gente opera ativo que nos dá dinheiro. Falou, pessoal, boas semanas, que começaremos a próxima quinzena de novembro, que agora a gente recupera aí, que seja muito boa para nós e vamos fazer dinheiro aí nesse mercado aí. Abraço a todos.